Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo e o objetivo deste vídeo é mostrar a você como deve ser o banheiro que proporcione a você que é ou que tem um cadeirante em sua casa o conforto que você merece. Antes de começar a tratar do banheiro propriamente dito, é preciso falar rapidamente sobre o acesso e a circulação até o mesmo, que necessariamente deve ser uma área com superfície regular, bem firme, estável e antiderrapante, mesmo quando exposta a qualquer condição climática, tanto no seco como no molhado, e ainda deve ter uma inclinação transversal de até 2%. Deve-se considerar ainda que este espaço intermediário, exclusivamente de passagem, tem as seguintes dimensões para deslocamentos em linha reta, ou seja, deve-se prever uma largura mínima necessária para as seguintes situações: 90 cm para a circulação de uma cadeira de rodas em particular, 1,20 m para possibilitar a circulação simultânea de uma cadeira de rodas e uma pessoa ou um acompanhante. Quando falamos de uma área adaptada para cadeirantes, é primordial ficarmos bem atentos a alguns detalhes, a saber, a porta. Obrigatoriamente, a porta deve contar com um revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de roda, do nível do piso até 40 centímetros deste. O puxador ou maçaneta deve ser preferencialmente horizontal, do tipo alavanca, e estar a 90 centímetros do piso. Deve ter pelo menos 80 centímetros de largura, considerando somente a abertura, o vão livre, e nesse caso, a melhor alternativa é fazer sua abertura para fora do banheiro, a fim de ganhar mais espaço de circulação no seu interior. Desnível ou nível do piso. Como já foi mencionado no vídeo anterior, ele deve ter um pequeno rebaixo de piso. Entretanto, por se tratar de uma área destinada a um usuário com condições especiais, ele deve ser o menor possível, algo em torno de meio a 1 centímetro, para não criar dificuldades para a circulação do cadeirante. Armários. O primeiro cuidado é com os cantos que não podem ser em 90 graus, ou seja, procure chanfrá-los com cantos em 45 graus, ou ainda utilizar elementos com superfície curva para evitar acidentes. Sua parte inferior deve ser instalada a 30 centímetros do piso, deixando o espaço abaixo livre de qualquer obstáculo, permitindo uma aproximação frontal. Sua altura máxima deve ficar a 1,20 m a partir do piso. Fechaduras e puxadores na faixa de 80 centímetros a 1 metro do piso. A área de aproximação e de transferência é a área necessária para permitir a aproximação ou a transferência do usuário para a peça sanitária que será utilizada, de forma frontal ou lateral. Nesse caso, você deverá definir qual das duas alternativas será utilizada e, portanto, ela deve ter pelo menos 80 centímetros por 1 metro. Barras de apoio e barras sanitárias. A diferença básica entre esses dois tipos de barra é a seguinte: as barras sanitárias são aquelas que estão mais próximas às peças sanitárias, e as outras barras de apoio estão distribuídas nos demais pontos do banheiro. As barras de apoio podem ser fixas ou retráteis, mas devem ser muito bem firmes, com diâmetro de 3,5 a 4,5 centímetros, ser instaladas em paredes ou divisórias, ficando distante desta pelo menos 4 centímetros. Então, elas devem estar distantes da parede pelo menos 4 centímetros. As barras sanitárias servem para o apoio e a transferência. Deve-se prever barras horizontais na lateral e no fundo, junto à bacia, a 30 centímetros de altura em relação ao assento, contando com um comprimento mínimo de 90 centímetros e distante da bacia 24 centímetros. A barra lateral deve ser posicionada de modo a avançar 50 centímetros da última linha do vaso. Observação: é importante, ou melhor, é imprescindível atentar para a qualidade das barras, logo devem ser de aço inox, incluindo suportes e parafusos de fixação sextavados, de forma a diminuir o risco de oxidação
e de acidentes. Norma 9050 da ABNT estabelece as dimensões e resistência apropriadas. O vaso sanitário. Na maioria dos casos, por falta de espaço, deve-se optar pelo espaço de transferência em um só sentido, ou frontal ou lateral. No caso deste primeiro desenho, vemos que é uma área de transferência lateral. E dessa forma, o box deve ter um vão livre de pelo menos 80 centímetros. É preciso ressaltar ainda que no caso dos boxes que só permitem a transferência frontal, como é o caso desta figura, devem ser instaladas nas duas laterais da bacia sanitária barras sanitárias. E nesse caso elas devem estar a 30 centímetros do vaso e ultrapassar da última linha do mesmo, neste caso aqui, 50 centímetros em direção à parede oposta, a fim de possibilitar a perfeita transferência da cadeira para o vaso e vice-versa. Chuveiro e ducha. A área de transferência interna do box deve ter 80 cm por 1,10 m, mas a área mínima do banco deve ser de 45 cm por 70 cm de comprimento e 40 cm de altura. Deve ter ducha normal do tipo telefone, de preferência acionados por alavanca, que deve estar a uma altura de 1 metro do chão, localizada na parede lateral do banco. Na parede que funciona como encosto do banco, deve-se prever uma barra horizontal e vertical com 80 cm de comprimento e a 90 cm de altura do piso. Para complementar o apoio do usuário, pode-se colocar uma barra em L que será fixada na parede lateral do banco, com altura de 90 centímetros do chão. O lavatório. A aproximação deve ser feita de maneira frontal, portanto, ele deve ser suspenso, sem coluna ou gabinete de sustentação, fixado preferencialmente a 80 centímetros do piso, com uma altura livre de 70 centímetros. O sifão e as tubulações deverão ficar a 25 centímetros da linha, ou seja, da face externa frontal. O comando da torneira deverá ficar a 50 centímetros no máximo da face externa frontal do lavatório. E para proporcionar o melhor conforto ao usuário, dê preferência às torneiras monocomando acionadas por alavanca. O uso de barras é facultativo, devendo ser utilizadas somente nos casos em que a pessoa tem mobilidade reduzida, de forma que esta precise necessariamente se apoiar no lavatório, evitando transtornos e ou acidentes. No próximo vídeo vou te passar dicas sobre como você deve preparar a sua casa para minorar os problemas de acessibilidade das pessoas com dificuldade de locomoção. Se você gostou da proposta deste canal, clique logo abaixo e assine. Assim você receberá em primeira mão informações dos próximos vídeos. Se gostou das informações aqui prestadas, clique abaixo no botão gostei. Caso contrário, clique no botão não gostei. Assim você me ajudará a saber se estou no caminho certo, para melhorar cada vez mais este canal. Deixe sua sugestão sobre quais assuntos eu poderei tratar nos próximos vídeos. Faça seu questionamento, terei muito prazer em responder no menor prazo possível, por e-mail ou mesmo através de um outro vídeo. Fique com Deus e até a próxima dica.